dar início à nossa reunião hoje sobre Jovem Saber, sobre sucessão rural. Eu quero já começar justificando que eu acredito que a luz da Aline tenha acabado, ela comentou que estava vindo um temporal lá e caiu da reunião, mas a gente vai iniciando aqui, vamos torcer que logo ela consiga entrar, certo? E para a gente dar início, vai ser uma reunião muito legal, a gente quer compartilhar bastante sobre sucessão rural, falar um pouquinho sobre isso, apresentar um pouquinho a importância também de a gente estar trabalhando nos nossos sindicatos, com os nossos jovens, as cartilhas do Jovem Saber. Mas para a gente dar início, eu gostaria de convidar o Adriano, ele vai cantar uma música aqui para a gente iniciar esse nosso momento, essa nossa reunião. Adriano? Começar a música? Só me confirma se está com som aí. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Obrigada, Adriano. Foi ótimo, obrigada. Eu gostaria de convidar agora o seu Walter, que é o presidente aqui da nossa federação. Nós já estamos com o nosso convidado especial também aqui, o Williams, daqui a pouco já vai estar falando conosco. Mas gostaria de convidar o seu Walter agora para fazer uma fala inicial. Seu Walter. Obrigado, Dani. Eu queria cumprimentar a Aline, que provavelmente não esteja conseguindo nos ver aí. Cumprimentar a nossa diretoria, que está presente nessa reunião de hoje, cumprimentar nossos dirigentes sindicais, cumprimentar o William, que é lá de Rondônia, uma pequena distância daqui lá, eu acho que um grito meio alto é capaz de ouvir, mas depende de onde ele estiver, porque se estiver em Rondônia não vai dar. E cumprimentar a todos, dizer da alegria de poder estar participando nessa reunião de hoje com um tema tão importante como esse. A importância da juventude dispensa que a gente faça comentários. Essa questão do jovem, acredito que deva estar compreendido pelos nossos dirigentes, pelos nossos dirigentes sindicais, pelas famílias, enfim, por todos, a importância do jovem.
no contexto de todo esse debate. Mas eu acho que é importante a gente lembrar aqui que, diante dos passos que já foram dados, dos Jovens Saber, dos encontros, dos seminários, de todos os debates, talvez esse tema que está em debate hoje, ele nos cobre uma reflexão maior. Por que eu falo isso? Porque esses dias eu me deparei com uma realidade que me assustou. Quando eu imaginava que Santa Catarina ainda tinha uma população maior no meio rural. Eu fiquei falando aí por um longo período que tinha 17%, 18% da nossa população ainda morando no meio rural. Agora, o censo ainda não está pronto, mas eu acredito que ele não demore muito. Nós vamos ver que talvez seja 10% a menos do que eu estava falando, a população do meio rural. E, por consequência, também saiu de lá o jovem, até porque a nossa agricultura está um tanto envelhecida, se essa é a palavra correta, não sei, mas, enfim, pessoas com mais idade. E, às vezes, a gente não se dá por conta que a gente precisa abrir esse debate em todos os campos. Se a gente olhar para os nossos dirigentes sindicais, com a sua larga experiência, com a sua dedicação, com o carinho dedicado durante um longo período, muitos e muitos anos, os nossos dirigentes sindicais, a grande maioria, já tem mais de 50, mais de 60 anos. Se a gente olhar as famílias agricultoras de Santa Catarina, que elas somam mais de 100 mil da agricultura familiar, se fizer a média de idade, também se aproxima dos 50, tem mais de 50 anos. Se a gente somar no todo o conjunto. Então, isso remete a gente a fazer um debate. O que nós vamos fazer com a agricultura? O que nós estamos pensando que dá para fazer com a agricultura familiar, na sua continuidade? E, junto com isso, o que nós pensamos que dá para pensar para o sindicalismo, para o cooperativismo de crédito, para as feiras, para as pequenas unidades de agregação de valor na produção. Com quem? Acredito que seja com o jovem. Então, por isso, nós precisamos falar muito com ele. Nós precisamos abrir esses espaços para que a gente possa conversar. De que forma? Com as várias etapas do Jovem Saber, com os vários momentos dos seminários, dos encontros. E eu vou falar assim de forma muito tranquila, talvez eu estoure um pouquinho o tempo, mas eu queria dizer o seguinte. Eu fui da época, olha bem, que faz um longo período que passei pela juventude, em que as pessoas diziam, olha, tem que tomar cuidado, se botar na mão da gurizada, é muito fácil que se vai tudo para o beleléu, como a gente costuma usar uma linguagem aqui. É muito fácil que tudo se acabe, porque entrega para eles, acho tudo fácil. Acho que o jovem vai precisar compreender que ele precisa se espelhar naquele senhor, naquela senhora que já tem 50, 60, 70 anos pela experiência que ela adquiriu. E nós, de 50, 60, 70, ter essa oportunidade de convidar e dar esta oportunidade também para o jovem, usar todo o vigor dele. Seja da sua inteligência, da sua forma de pensar, seja da sua força física, na sua resistência, seja para as coisas modernas do mundo de hoje, seja, quem está aqui na FETAESC sabe que o Walter talvez seja o que menos utiliza os eletroeletrônicos, seja lá o computador, o celular, as formas de facilitar a vida. Eu ainda sou da época que a gente ia lá na fila do banco e podia escolher na qual fila queria entrar. Tinha uns 10 caixas, podia olhar no qual que a gente queria e ficava... Não, eu não quero ser atendido por esse cara aí, que é meio carrancudo e tal, eu vou ficar nessa outra fila aqui, nem que demora um pouquinho mais, eu vou ficar aqui. As filas eram todas separadas por caixa, depois virou fila única, hoje não tem mais fila. Até porque não tem mais atendente, ou muito pouco. É feito no caixa eletrônico, é feito no celular, é feito pelo computador, e isso são coisas que não vai voltar para trás. E isso não é só no banco, é na roça, é no equipamento de plantio e de colheita, é no sindicalismo. Quem de nós imaginaria que nós poderíamos estar conversando com alguém do estado de Rondônia,
ou da Bahia, ou do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, aqui, olhando um para o outro. Se falasse isso na minha época, eles iam dizer, pelo amor de Deus, vá contar isso para outro. Eu tenho um amigo, que eu não vou revelar o nome para não ser indelicado, que dizia para mim que os carros iam voar. E eu muitas vezes senti vontade de brigar com ele. Eu acredito que vai ter um outro nome, mas que não vai ser o avião que vai voar, vai ser um drone, não sei qual é o nome que vai ser tripulado, que vai ter gente. Então, esse mundo muda numa velocidade que às vezes vale a pena a gente parar e pensar. E quem será as pessoas que terão que olhar para esse mundo que anda nessa velocidade, se não os jovens? Então, Dani, eu sei que eu tenho que respeitar tempo, eu sei que tem um horário previsto para essa reunião de hoje, mas eu queria aqui deixar registrado. Primeiro, a minha esperança na juventude. Segundo, o meu compromisso para com a organização da juventude. E terceiro, a minha expectativa de que o jovem, de fato, vai fazer a comunidade hoje, amanhã e na sequência. Porque às vezes a gente diz que o futuro são os jovens. E quando eu falo jovens, eu falo no sentido de compreender os rapazes, as moças, os meninos, as meninas. Eu acho que não é o presente, é hoje que nós já precisamos conversar, porque era para ter conversado ontem. E às vezes a gente não fez. Eu conversava de manhã, só para mim ir encerrando por aqui, eu conversava de manhã com um cidadão extremamente estudioso, dedicado, com seus 70 anos, e nós dois trocávamos ideias sobre a sucessão das propriedades, as heranças. Como é que será que vai ficar isso? Nós estávamos falando sobre isso. Será que terá que ser os advogados e os cartórios que vão encher o bolso de dinheiro com as brigas na sucessão das propriedades? Ou será que a gente é capaz de fazer isso numa discussão mais madura? Será que nós vamos precisar disputar a eleição jovem com o pessoal da idade de 55, 60, 70 anos para nós termos dirigentes nas cooperativas, nos sindicatos, nas cooperativas de crédito, na federação, nas federações? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Queria desejar aqui uma ótima tarde, um ótimo debate. Queria que vocês fizessem tantos quantos fosse possível e nos que não tiver nem um minuto de espaço para a gente poder falar, para poder cumprimentar vocês, mas nos comunique que a gente vai, no mínimo, assistir. Porque pode não acontecer absolutamente muita coisa, mas vou aprender bastante. Eu tenho consciência disso, que se os nonos, se as nonas, se os vovôs, se as vovós me ensinaram, os jovens também me deram uma oportunidade de aprender muita coisa, já com os meus mais de 50 anos. E bem mais de uma dúzia, mais de 50 anos. Tá bom, gente? Um abraço, uma boa tarde, uma ótima reunião para todos nós. Agora eu vou ficar ouvindo, porque tenho certeza que terá depoimentos fantásticos. Um abraço. Muito obrigada, seu Walter. Já quero aproveitar também para agradecer a presença dos nossos outros diretores da federação que estão aqui participando, a Agnes, a Goretti, o Adriano, e eu sei que o Sartor também está em uma outra atividade, por isso não está conseguindo participar, a Albertina também, e a Aline a gente espera que consiga retornar até o fim da nossa reunião. E como o seu Walter falou, né, no intuito de a gente aprender, a gente quis marcar essa reunião por conta disso, né? Por que não marcar esse intercâmbio de a gente trocar experiências, conhecer um pouco como é de outra realidade, de outro estado e falar um pouco como é a nossa realidade aqui, fazer essa troca e assim eu acho que todo mundo aprende juntos, né? Eu acho que é bem bacana. Nós estamos com 3 turmas do Jovem Saber em andamento, nós temos uma ali de Salto Veloso, com o Denner, que está à frente, que ele está aqui participando conosco. Nós temos outra turma também de Vargião, com o Christian também, que está aqui participando conosco. Nós temos a turma estadual, que está terminando. E Jovem Saber é algo que agrega muito, né? Para quem não conhece ainda, o Jovem Saber são 8 cartilhas com diversos temas que a gente aborda, inclusive sobre sucessão rural, que é o tema que a gente vai estar conversando mais aqui hoje. Mas antes disso, antes de passar a palavra para o Williams, eu gostaria de pedir para o Adriano, que já foi da pasta, já foi diretor de jovens aqui da federação, já esteve à frente dessa pasta,
falar um pouquinho sobre a importância da juventude, a importância de a gente falar e abordar esse tema que é sucessão rural. Adriano? Bom, obrigado, Dani, né? Dá boa tarde para o meu companheiro de direção, Walter, presidente, Agnes, Aline, esperamos que chegue de novo, a Gorete, aos nossos companheiros e dirigentes sindical, sendo eles jovens ou não, ao companheiro da nossa co-irmã Federação William, sejam bem-vindos aí em Santa Catarina, né? Quem sabe numa próxima presencialmente também, né? Gostaria de, antes de começar a falar, se possível, como também está sendo transmitido, quem puder ficar com a câmera ligada, até para falar, quando a gente fala olhando nos rostinhos, é melhor também, fica mais próximo. A gente sabe que a tecnologia nos facilita algumas coisas, mas parece que aquele olhar sempre é bom quando a gente vai falar. Então, como a Aline não está nesse momento, falar um pouco dessa questão da importância da juventude, entendendo que a juventude é uma faixa etária, né? Não é um ser juventude, é um momento. E todos nós passamos por esse momento, quem teve sorte. Infelizmente, alguns ficam no caminho, né? Mas quem teve sorte passou por esse momento. E é um momento que, às vezes, tem alguns desafios, algumas perguntas, algumas dúvidas, mas é um momento também que não pode ser desconsiderado como experiências positivas, experiências que devem ser levadas em consideração. E dentro do movimento sindical, essa importância, esse olhar para a juventude é de fundamental até para poder crescer o movimento sindical, entendendo quais são as demandas. O que o Walter comentava ali no início, talvez essa parte tecnológica, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade e que outro pode estar auxiliando nisso. Então, nunca é no intuito de querer dizer, o Walter estava errado e o outro está certo. Não, é justamente pegar a experiência que quem teve mais idade tem, quem tem menos idade. Se pegarmos pessoas que têm um pouco mais de vivência, com certeza tem experiências fantásticas para compartilhar. E eu acho que o objetivo do movimento sindical, quando se trata de sucessão nada mais é do que, diria eu, existe a forma inteligente, onde existe a conversa, né, onde você repassa o conhecimento, onde você cresce as pessoas que têm mais idade com as que têm menos idade, ou a sucessão forçada, que é aquela que a natureza impõe a cada um, que, de fato, às vezes leva uma pessoa e sobra outra, sucedendo ela, talvez não da melhor forma possível. Então, isso pode acontecer para o movimento sindical, isso pode acontecer na propriedade. E quando a gente conversa em termos de juventude no movimento sindical, é para entender o que demanda o que a juventude almeja de representatividade, quais políticas necessitam para a área rural. Nós pegamos questão de internet, de telefonia, mesmo que às vezes a gente acha que na área rural não tem, às vezes até na área urbana também não tem, então às vezes é uma necessidade que não é só de uma área rural, mas nada como a gente entender o que cada um em seu ponto demanda para a gente poder construir junto. Então, quando a gente fala nessa questão da importância da juventude, isso sendo no movimento sindical, na comunidade, na igreja, enfim, né? Porque às vezes a gente se depara que aquelas pessoas, as lideranças do passado, talvez não conseguiram criar novas lideranças. E essa forma de tentar delegar, de passar o bastão, a responsabilidade para outras pessoas, ela não é algo que é fácil. Não é algo que é fácil porque a outra pessoa não pensa igual a gente, né? E se eu vou delegar, a outra pessoa não vai fazer igual eu, mas eu tenho que entender que não quer dizer que ela está fazendo errado. Talvez não é o mesmo ritmo, talvez não é da mesma forma, mas vai fazer. Então, a sucessão, a importância da juventude para a sociedade é justamente isso. A gente entender que precisa ser delegado algumas funções para outras pessoas, para não ficar muito sobrecarregado cada um de nós e até para crescermos. Quem tem mais idade, repassando o conhecimento, repassando as experiências, para que não precisa errar novamente, né? Eu acho que a grande sacada da humanidade, nós só chegamos hoje até onde a gente chegou porque a gente conseguiu repassar conhecimento uns para os outros. Senão, até hoje, nós estamos vivendo, inventando a roda, sem aproveitar esse conhecimento e crescer. E nada mais certo, eu acho que dentro desse tema do Jovem Saber, que é um estudo da juventude com vários temas, dentre eles a sucessão rural, mas não só, entendendo como é que a sociedade se organiza, né? Toda essa lógica de projetos em disputa, como é que a gente
pode formar uma cooperativa, como é que é o acesso à terra. Todos esses temas ele engloba o programa Jovem Saber. E o programa Jovem Saber, dentro do movimento sindical, organizado pela CONTAG, já passou por várias formas, né? Várias pessoas são frutos do Jovem Saber, inclusive lideranças. Aí nós pegamos o caso de Rondônia, o Fábio é uma das pessoas que também participou dessa construção, eu fui companheiro de Comissão Nacional de Jovens com o Fábio também. Enfim, é um programa fantástico para conhecimento, né? Até para inserir o jovem ao conhecimento do que é o movimento sindical. Só que, logicamente, para que o jovem possa entender melhor, é importante que o sindicato também esteja ciente do que está se tratando nessas cartilhas, dar o olhar local desses acontecimentos, porque é uma cartilha geral, a nível nacional. Então, às vezes, tem alguns casos que são locais, que são mais fáceis de interpretação, se você falar, nesse sentido, uma organização de cooperativas, pegando o exemplo, nós fundamos aqui a tal cooperativa que tem dado resultado, tem dado tais frutos. Então, dentro desse programa, quando o sindicato está junto, está engajado, auxilia e dá oportunidade, é uma bela ferramenta para trazer os jovens dentro do movimento sindical. E que a gente repasse isso também para as nossas famílias, que quando a gente chega numa sociedade, a gente sabe que todos os esforços, toda a cultura, os nossos pais já são bem menos rígidos do que os avós, do que os bisavós, mas ainda existe uma cultura que ainda é patriarcal, que ainda os pais, na sua maioria das vezes, concentram o poder nele, e não é por maldade dos pais, é porque eles têm esse aprendizado. Então, o que pode fazer mudar ou crescer? É justamente quando possa permitir essa conversa entre pais e filhos e possa criar, né, esse conhecimento mais ampliado. E assim, é o que a gente sempre almeja, que quando a gente participa, quando a gente fazia cursos, enfim, participava, assim, não é o certo e errado, todos estão certos a partir do ponto de vista que está vendo. Então, se eu estou vendo desse lado, eu acho que esse lado é o certo. Então, a grandeza nossa, para poder avançar na questão da sucessão rural, é entender que o outro lado também está com uma certa razão, mas você colocar sabiamente o seu ponto de vista e ter a grandeza de ouvir o outro lado. Então, eu acho que essa é uma forma de a gente poder crescer enquanto sociedade, crescer enquanto família, nessa lógica de suceder, sem ter brigas, sem ter rivalidades, poder amadurecer essas coisas antes que, de fato, a natureza faça com que elas aconteçam, e pode-se replicar isso para o movimento sindical, enfim. Então, de forma bem resumida, eu acho que o William pode estar contribuindo ainda muito mais. Agradecer pela oportunidade, espero que a Aline possa chegar também, que com certeza são pessoas que têm um conhecimento também muito amplo e vasto nesse tema e que vivem ele no dia a dia. Obrigado. Obrigada, Adriano. Eu gostaria de mencionar também que o Igor, que está aqui participando, também está com uma turma de Jovem Saber ali na microrregião Florianópolis Norte, que está muito legal. E bem-vindos a todos os nossos sindicatos que estão aqui participando, tem alguns que estão chegando por agora. Nós estamos realizando hoje a reunião sobre sucessão rural, com o tema sucessão rural, que é um dos temas que aborda a nossa cartilha do Jovem Saber, que é aquele programa com 8 módulos, 8 cartilhas que a gente trabalha diversos temas com a juventude. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que a gente também está fazendo a transmissão da nossa reunião pelo YouTube. Então, se quiserem, podem mandar aí para os amigos poderem acompanhar a nossa reunião. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o Williams, que ele é um jovem, ele é secretário de jovens lá da FETAGRO, que é a Federação de Rondônia, e vai contribuir um pouco aqui conosco. Ele tem uma experiência muito bacana enquanto sucessão rural, e ele vai contar um pouquinho da história dele. Seja muito bem-vindo a Santa Catarina, Williams. Semeando resistência e cultivando um mundo novo. Muito obrigado, Dani. Boa tarde a todos e todas os companheiros e companheiras. Na pessoa da diretora de jovens daí da FETAES, que é a Aline, eu quero cumprimentar ao nosso presidente, o senhor Walter, e a todos os demais
diretores da federação que estão conosco nesse momento importante. Também saúdo a todos os jovens que corresponderam ao chamado da Aline para vir para esse momento, para a gente discutir um pouco sobre o tema da sucessão rural e trocar um pouco de ideias, né? Como o seu Walter dizia, se dá um grito tem que ser bem forte para poder escutar aí de Santa Catarina aqui em Rondônia. E eu quero dizer, seu Walter, que tem que ser bem forte mesmo, porque eu estou a apenas 220 quilômetros da divisa do Brasil com a Bolívia. Então tá bem longinho. E graças às tecnologias a gente pode aqui fazer esse momento de diálogo e também dispor um pouco de quem sou eu, né? Como a Dani já disse aí, eu estou no momento já há quase um ano como secretário de jovens aqui da Federação de Rondônia, colaborando um pouco e aprendendo com todo mundo aí para a gente fazer um bom trabalho com a nossa juventude. Quero também saudar aqui, acho que tem umas 2 ou 3 pessoas da minha federação que também estão acompanhando esse momento aqui. Gratidão a cada um de vocês. E vamos estar compartilhando um pouco sobre o que é essa sucessão rural, né? Aí o companheiro Adriano já colocou um pouco do que aborda o programa Jovem Saber na cartilha específica da sucessão rural, né? Que sucessão rural, já bem diz, suceder. Significa que nós precisamos fazer essa transição nas nossas propriedades ou em qualquer espaço em que nós estejamos, suceder alguém que estava fazendo coisa antes da gente, né? E hoje, especificamente, voltado para dentro do movimento sindical, eu quero trazer para vocês um pouco da minha história dentro da minha propriedade, dentro da minha família. Eu tenho 24 anos, eu sou um jovem agricultor aqui do município de São Miguel do Guaporé, especificamente 220 quilômetros da Bolívia, aqui, né, da divisa, próximo ao Rio Guaporé. Não sei se alguém já ouviu comentar, um dos maiores rios aqui da região amazônica também. E eu estou há quase um ano mais ou menos, acho que mês de março vai fazer um ano que eu estou na federação e estou encerrando o meu mandato como secretário de jovens na minha base no sindicato de São Miguel do Guaporé. Eu nasci em Mirante da Serra, aqui uma cidadezinha próxima aqui de Paraná, onde fica a nossa federação. E aos 7 meses eu me mudei para uma outra cidade, onde eu me criei, que foi Alta Floresta do Oeste, onde eu fiquei até os meus 12 anos. Depois eu me mudei para uma outra cidade vizinha, mudei bastante aqui na região do nosso estado, e fui para uma cidade próxima da onde é que eu moro agora, que atualmente estou morando em São Miguel do Guaporé. E toda a minha vida foi em terra, vamos dizer, não sei como vocês falam aí, Dani, pode me ajudar, os demais? Quem trabalha na propriedade dos outros aí para vocês é o quê? Meieiro? Meieiro, parceiro, arrendatário. Isso. Então, a minha vida foi toda assim, sempre estive junto com a minha família, trabalhando para outras pessoas, enriquecendo outras pessoas, vamos se dizer assim, né? Até o momento oportuno em que Deus nos concedeu a graça da gente conseguir o nosso primeiro pedaço de chão, que a gente conseguiu na cidade de Seringueiras, que fica próximo aqui da onde eu moro atualmente. Porém, a gente tinha uma propriedade de 5 alqueires, só que, como a gente sempre trabalhou no processo da cultura do café, nessa propriedade a gente trabalhou 4 anos e não conseguimos colher 60 sacas de café dentro de 4 anos. Então, assim, era um pedaço de terra meio que, de certa forma, improdutivo. Ele era mais específico, voltado aí para a área da pecuária, para mexer com gado. E como a minha família não tem esse costume, a gente mexer com lavoura mesmo, seja com café, seja com a lavoura branca, que é o plantio do arroz, do milho e tudo mais, a gente acabou, por final, tendo que vender essa propriedade, porque como a gente não conseguia ali produzir o que a gente estava acostumado, e naquela época também eu ainda estava um pouco criança, não tinha aquela visão do que era o mundo lá fora, quais eram as oportunidades que eu poderia estar trazendo para dentro da nossa propriedade, né? Aí a gente acabou vendendo essa propriedade e compramos na que eu moro atualmente hoje, em São Miguel do Guaporé. A gente tinha 5 alqueires e reduzimos para 2. Porém, nesses 2 alqueires, a gente conseguiu, dentro de 1 ano e meio, de um ano para o outro, colher 70 sacos de café. Em 1 ano. Só que aí, a minha propriedade lá, a gente mora a 2 quilômetros da linha vicinal, que aqui a gente chama de linha. Então, fica na fundiária de um lote. Aqui os lotes são de 21 alqueires.
e nós temos esses 2 alqueires na fundiária do lote. Em primeiro momento, quando a gente comprou em 2012, não tínhamos energia, casa precária, a lavoura de café era daquele conilon antigo que o pessoal do Espírito Santo produziam, que trouxe as mudas para cá quando começou a fazer a vamos dizer, a abrir o estado de Rondônia, né? Que começaram a vir as pessoas migrando para cá em busca de novas perspectivas de vida. E aí, na minha propriedade, tinha essa plantação de café, por mais que tinha produzido aí 70 sacas de café, bem mais do que aquela uma onde a gente morava, mas mesmo assim era uma propriedade que, em tese, estava meio abandonada. E aí, o que a gente fez? Em primeiro momento, fomos trabalhar novamente para uma outra família e aos poucos e tentando construir em cima dessa nossa propriedade. Então, em primeiro momento, a gente tem a propriedade de 5 alqueires, depois a gente reduz para 2 e volta a trabalhar de meia para poder ver se a gente conseguia fazer alguma coisa em cima da nossa propriedade. E foi assim que a gente foi aos poucos tentando se reestruturar novamente. E aí, nesse meio de tempo, eu já me torno aí com 18 anos e começo a tomar frente de algumas coisas que eu via que era necessário. Eu sou filho único, né? Aí já dá para notar um desafio enorme quando a gente fala na questão de filho único, né? Porque é uma expectativa grande dos pais que esperam que a gente continue no sítio, né? Por bem, eu continuei no sítio, mas a gente sabe que não é todas as famílias que é assim, né? Mas a gente contribui dando o nosso exemplo aí de como que eu consegui fazer com que a mudança de pensamento dos meus pais, mais do meu pai do que da minha mãe, que a gente sempre teve um diálogo muito próximo, assim. A gente tem um diálogo profundo entre família, porém, quando se trata da parte dos negócios, e aqui eu acho que muitas famílias é assim, é apenas o pai que toma a decisão, né? É assim na família de vocês também? É assim também, né? E aí somente o pai tomava a decisão porque achava que aquilo ali era o certo. Às vezes era o certo, sim, né? Mas às vezes a gente tinha as nossas ideias e as nossas opiniões que não eram colocadas em prática porque achava que isso aí é só a ideia de um jovem que não sabe o que quer da vida e está achando que isso vai dar certo. Então, assim, foi muito difícil no início, quando a gente começou a fazer esse processo, que eu comecei a entender que, opa, não é por aqui que se caminha. Essa via de fato aqui é uma solução melhor do que essa que o meu pai está pensando. Por aqui dá para fazer isso, por aqui dá para fazer aquilo. Foi através do diálogo, e foi um diálogo muito puxado, que aos poucos eu fui tentando mudar o pensamento, o raciocínio dele, e a gente foi conseguindo, né? Mas só que só fui conseguindo mudar esse pensamento a partir do momento em que eu comecei a falar tal coisa é assim, e eu corri atrás daquela tal coisa para mostrar que realmente era aquilo. E aí, eu lembro, vocês lembram que eu acabei de comentar que na nossa propriedade não tinha energia, certo? Então, mais uma vez, o que eu fiz aqui? A gente fala, lá atrás o Adriano fez um recorte de que na sucessão rural, para que ela aconteça, não é somente ter a propriedade, a gente também precisa ter acesso às políticas públicas que vão contribuir para que a gente faça de verdade a sucessão ali na nossa propriedade. Então, como não tinha energia e naquela época eu sabia que estava tendo o programa Luz para Todos, a primeira coisa que eu fiz foi correr até a agência da Ceron, na época a gente chamava de Ceron aqui no nosso município, para saber como que eu poderia fazer para ter acesso ao programa Luz para Todos. Só que naquela época já não estava mais, o programa estava sendo extinguido, né? E aí isso foi em 2017, finalzinho de 2017. E aí então o menino da agência na época, o que era o coordenador, falou assim: olha, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque o programa depende do governo, e o governo está acabando com esse programa, também está fazendo a privatização da Eletrobras e tudo mais. Infelizmente, ou vocês colocam por conta própria, ou vão ficar sem energia. E aí eu saí dali com a minha cabeça assim, pensando, poxa vida,
é algo que é para os agricultores, é algo que é para melhorar a nossa vida, a gente vem atrás e aí recebe uma resposta simplesmente assim, se você quiser, você coloca por conta própria. E naquela época, para colocar por conta própria, era, se eu não me engano, 25 ou 26 mil. E aí, como que uma família, que é o pai, o filho e a mãe, somos nós três, trabalhando a meia, tendo esses 2 alqueires, íamos conseguir ter esse valor total para poder colocar energia? Não tinha como. Aí voltei para casa decepcionado. Porém, não desisti. Eu falei assim, não, precisa ter uma solução. Eu vou tentar procurar alguma coisa. E comecei a procurar na internet. Na época eu tinha um celularzinho bem simplesinho, mas mesmo assim eu comecei a pesquisar ali. Na época eu lembro que eu coloquei no Google assim, como colocar energia na propriedade rural. E aí começaram a aparecer algumas coisas, eu entrava num site, entrava no outro, procurava uma coisa, até que eu cheguei num lugar que eu achei Pronaf Jovem. Aí eu falei assim, opa, o que que é isso? Quero entender o que que é esse negócio, o que que é Pronaf Jovem. E aí entrei lá e comecei a ver, aí tinha a cartilha dizendo o que que era o Pronaf Jovem e quais eram as linhas de crédito que poderiam ser financiadas pelo Pronaf Jovem. E aí dentro dessas estava a eletrificação rural. Na época, eu conhecia o movimento sindical, mas não fazia parte, nem era associado, nem fazia parte da diretoria do sindicato. Então, assim, o que que eu fiz? Procurei a Emater na época, não procurei o sindicato. Procurei a Emater, fui procurar informações para saber quais eram os documentos que era necessário eu fazer para poder montar o processo. Quando eu chego na Emater, a primeira falo para ele o que que eu queria e tudo mais, o técnico vira para mim e fala assim, Pronaf Jovem não é para isso. Pronaf Jovem não tem como você colocar eletrificação na propriedade, não. Pronaf Jovem é para você comprar aí umas vaquinhas de leite, alguma coisa assim, uma plantação e tal. Falei, mas eu pesquisei bastante e diz lá que tem uma forma de colocar. Daí ele falou, não, mas o valor sai só 16.500, então até é impossível você conseguir colocar energia, porque não vai cobrir o valor gasto total. Falei, tá, mas eu quero tentar. Falei, pesquisa aí para você ver se você não vai encontrar aonde diz que o Pronaf Jovem é voltado para a eletrificação rural também. Aí ele falou assim, vou fazer isso que você está falando, mas eu tenho, para mim, não vai surtir efeito. Mas aí, por uma causa, ele resolveu, foi lá e pesquisou, e de fato achou que tinha lá a parte onde dizia que também era para eletrificação rural. Então, assim, nem eles, naquele momento, sabiam que o Pronaf Jovem era voltado também para isso. Talvez seja por isso que hoje, no nosso país, apenas 0,01% de juventude que conseguiu acessar o Pronaf Jovem, né? Nós temos aí, no último censo, diz que apenas essa porcentagem de jovem conseguiu acessar as linhas do Pronaf Jovem. E eu sou uma parte que compõe esse 0,01%. E aí? Aí a gente fez o projeto, eu lembro, foi em 26 de fevereiro de 2018, a gente fez o projeto e mandou para o Banco da Amazônia, que aqui a gente trabalha muito com o Banco da Amazônia. E quando foi no dia 10 de março, eu obtive já a resposta para poder preparar para na outra semana estar indo assinar a carta de crédito, né? Então, assim, graças a Deus, o primeiro passo tinha sido dado. A gente conseguiu colocar energia na nossa propriedade. E em pouco tempo teve o resultado ali, mas porque eu fui lá, pesquisei, já levei praticamente mastigado para o técnico montar o processo para poder enviar para o banco. Só que, porém, agora tinha energia na propriedade, mas não tinha o quê? Acesso. Para chegar na propriedade, eu tinha que passar mais ou menos aí cerca de uns, acho que 8 colchetes. Vocês aí chamam de colchete, cancela, porteira? Porteira? Porteira. Vamos dizer, tinha 8 porteiras. E aí passava numa porteira, entrava na propriedade do vizinho, passava na propriedade do outro e vinha até chegar no local onde era a nossa propriedade. E por muitas das vezes, essas porteiras às vezes estavam trancadas até com cadeado. Então, aí vocês já percebem o nível de como que foi a situação, esse período em que a gente fez essa transição de uma propriedade para outra. Foi bem difícil. Mas aí, graças a Deus, a gente foi aos poucos, foi lutando aí,
e conseguimos fazer o nosso carreador. Até hoje, aqui a gente fala carreador, a nossa estrada. Até hoje ainda não é 100%, mas a gente já consegue ter acesso na propriedade a tirar a produção pela estrada que realmente, de fato, é aquela que tem que ser ali para chegar até a minha propriedade. Não precisa hoje mais passar em 8 porteiras. Ainda tem 4 porteiras, mas a gente já conseguiu aí diminuir um pouco, né? Então, são avanços que vai acontecendo, mas só que através do diálogo. Eu sempre digo que para que a transformação aconteça, a gente precisa dialogar. Eu não posso pensar e ficar somente na minha cabeça. Eu preciso pensar, mas eu também preciso colocar para fora. Mesmo que, às vezes, vai ter um impasse ali de que uma pessoa ou outra, ou até a família, vai achar que é uma ideia de louco, que não vai dar certo. Mas a gente precisa se autodesafiar também, enquanto juventude. Porque muitas das vezes acontece o quê? O que eu observo? O jovem fala assim, a gente poderia, por exemplo, fazer um melhoramento genético nas nossas vacas leiteiras, vamos supor. Primeiro momento. Aí os pais vão lá e dizem, não dá certo. Aí o jovem engaveta aquela ideia na cabeça e pronto. Eu acredito que nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser resistência. Eu iniciei a minha fala dizendo, semeando resistência e cultivando um mundo novo, porque é o tema central que a gente vai trabalhar no nosso quarto festival o ano que vem, e que aqui no estado, em todos os lugares que eu tenho ido, eu busco falar, semeando resistência e cultivando um mundo novo. Porque eu acredito que no momento primordial que nós estamos vivenciando, a transformação está na nossa... Nós vivemos aí um período de eleições aí que grande parte dessa contribuição para a gente reverter o que aconteceu no nosso país é força do quê? Das mãos da juventude. A campanha que nós fizemos aí para a regularização dos títulos no Brasil todo e aqui também no estado de Rondônia, teve grande procura dos títulos da juventude e, por sinal, de muitos jovens do campo. Então, a transformação está nas nossas mãos. Basta a gente querer transformar, basta a gente querer fazer mudança. E aí, depois de feito o carreador, colocado a energia, a gente conseguiu finalmente mudar para a nossa propriedade, ali mais ou menos no meado de 2018. Hoje nós não trabalhamos mais para outras pessoas, né, como meieiro, a gente trabalha na nossa própria propriedade mesmo. Aquele café antigo que a gente tinha, que eu falei lá no início para vocês, a gente teve depois, com mais pesquisa, que eu fui pesquisando, acesso ao outro Pronaf, só que aí foi o meu pai que teve acesso do Pronaf, mas que eu também pesquisei, que na época ele queria plantar café, trocar a qualidade, que aqui a gente fala muito no café cronal, não sei se vocês já ouviram comentários. O café cronal, ele é o melhoramento genético das plantas, né? Aqui tem, vamos supor, tem a matriz, a planta mãe, e aí dali a gente se escolhe os melhores brotos e faz o processo de brotação, de ramificação daquele brotinho, que vai transformar em um novo pé de café. E aí, por isso, leva o nome de cronal. É como se ele fosse o crone da matriz ali, da planta-mãe. E aí, então, nós começamos a fazer um processo para ver se a gente conseguiria um financiamento de investimento. Porque energia a gente já tinha, carreador a gente já tinha. Uma casinha velha, mas tinha, estava dando para morar, não molhava. Então, a gente precisava trocar a nossa produção, até mesmo porque a gente precisava pagar financiamento. Então, a gente começou a fazer algumas pesquisas, meu pai foi até a Emater, novamente, vamos dizer assim, deu com os burros na água, porque falaram para ele que ele não conseguia acessar, porque tinha problema na DAP, não sei mais o que e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar de novo, para ver quais eram as vias que a gente conseguiria. E aí eu fui na Emater de novo, conversei com o mesmo rapaz que tinha feito o meu financiamento, expliquei para ele como que era a situação, e aí ele falou assim, olha, dá para fazer por aqui e dá para fazer por aqui. E explicou quais eram as linhas, né, para a gente poder seguir, e aí a gente conseguiu fazer o financiamento e plantar na época 4.500 pés de café, e também já colocar a irrigação. Hoje o nosso café, além desses 4.500 pés do momento lá, a gente colocou irrigação neles e hoje nós já dobramos essa produção, estamos com quase 9.000 pés de café, tudo na irrigação também.
Então, assim, pegando lá do início até agora, o momento atual que nós estamos vivenciando, na minha propriedade, teve uma grande evolução, mas tudo na base do diálogo. Difícil, porém não impossível. E hoje, se eu não me engano, esse ano parece que deu cerca de 80 e poucas sacas de café, só os 4.500 pés, fora o restante da outra produção que a gente tem. E para o ano que vem, provavelmente vai aí dobrar para umas 120, 140, 150 sacas de café, que é mais ou menos a base que a gente está tendo, porque a produção que hoje nós temos na nossa propriedade, ela é variada. Tem um talhão que tem tanta quantidade de anos, tem outro talhão que tem outra quantidade, tem um que está em formação ainda. E dos 2 alqueires que a gente tinha, hoje nós temos 3. Que com toda essa mudança que foi acontecendo dentro da nossa propriedade, com as trocas do café, com os outros processos que a gente também produz dentro da nossa propriedade, a gente conseguiu comprar mais um alqueiro anexado a esses 2 outros alqueiros. Claro que a gente comprou, vamos dizer, aquele um que você compra hoje para pagar amanhã e não sabe como você vai pagar. Mas a gente comprou e fomos trabalhando aos poucos, e o ano passado a gente terminou de pagar mais um alqueiro. Então, hoje, nós já temos 3. E graças a esse processo do trabalho da sucessão rural com a minha família. Nós vamos trabalhando aos pouquinhos e tudo está dando certo. Da nossa casinha velha que a gente tinha, a gente começou aos pouquinhos construindo uma casa nova. Hoje não está terminada a casa, mas a gente já está morando dentro de uma casa de tábua. Hoje nós temos uma casa de alvenaria, que foi construída com muito suor. Levou, acho que aí uns 2, 3 anos para poder sair. Não, uns 2 anos para poder sair da base ali, do alicerce que a gente fala, até chegar ao final da casa. Não está pronta, mas a gente está morando lá dentro. E agora, o próximo trabalho que eu estou tentando fazer é implementar a energia solar. Já até vi quantos que fica o orçamento de módulos e tudo mais, para a gente estar colocando na nossa propriedade. Não é fácil fazer sucessão rural. É muito difícil. Agora, com a minha vinda para a federação ainda, tem se tornado um pouco mais difícil, porque eu tenho ficado bem pouco em casa. A gente sabe que a vida no movimento é bem corrida. Uma hora a gente está num canto, outra hora a gente está em outra, mas aos poucos a gente vai tentando ali, fazendo o que é possível. E hoje, na nossa propriedade, é um pouco disso. Eu selecionei algumas fotos para mostrar para vocês, desde como foi no início até a atualidade de como a gente está aqui agora. Que o combinado que eu fiz com a Aline, o Dani, não é de trazer muito assim a parte técnica, né, do que é sucessão rural, mas mostrar de fato. Eu sei que aí todos vocês, com toda certeza, já sabem o que é sucessão rural, fazem a sucessão rural nas propriedades de vocês, mas hoje o nosso diálogo é mostrar como que é a minha cultura aqui, numa região tão distante, mas tão Brasil também, né? Fazer essa troca de intercâmbio com vocês. Eu vou tentar ver se eu consigo passar aqui, aí você me dá um feedback para ver se está aparecendo aí. Perfeito. Tá aparecendo alguma coisa na tela já? Tá sim, Aparecendo na sua tela. Ah, tá. Deixa eu só achar aqui onde está a foto para mim. Aqui. Então, aqui nessa foto, que vocês podem observar aí, é o início de tudo, o início do carreador, o início da estrada, para poder dar acesso à nossa propriedade. Desse local aqui, a minha propriedade está, acho que, 1,5 km. Não abriu, Williams. Tenta novamente, ver se tu consegue Não abriu? iniciar. Não, pelo menos aqui não está aparecendo. Deixa eu tentar de novo. A imagem não abriu. Ah, tá, peraí. Abriu agora? Sim. Abriu? Sim, aham. Ah, tá.
Tem um trator, tem 2 homens. Aqui foi o início de tudo, foi onde a gente começou a fazer o trabalho de abertura da estrada para chegar na minha propriedade. Para chegar na minha propriedade, teve que fazer 2 aterros para a gente conseguir chegar. Então, por isso que a máquina está aqui. Vamos ver se vai passar. Eu acho que não vai passar, Dani. Pelo visto, eu estou achando que... Deixa eu ver. Tenta passar, se tu consegue visualizar no computador, tenta passar a foto, se uma está na sequência da outra, deve dar certo. Então, uma está na sequência... Ah, pera lá. Passou? Sim. Então, aqui tinha que passar dentro de uma mata para poder conseguir chegar na minha propriedade. Então, aqui é a abertura do carreador dentro da mata. Aqui já é quando a gente veio plantar o nosso primeiro café. A primeira irrigação que a gente fez, o processo de irrigação, quando estava fazendo a instalação. Esse é o nosso primeiro café, a primeira lavoura de café. Deu um trabalho danado para conseguir fazer com que o café ficasse assim, que na época, como a gente não tinha experiência do que era esse café cronal, então, até a gente pegar o jeito, foi uma labuta bem complicada. Aqui é o processo de irrigação, enquanto a gente estava irrigando. Esse na foto aí é meu pai. Essa lavoura aqui hoje, ela está caminhando para 6 anos de produção. E depois eu vou mostrar para vocês uma foto de como que ela está tirada a semana passada. Aqui é uma foto de um pé de café quando ele está preparando para soltar as flores. Aqui é como se fosse o peãozinho da flor do café. Aqui do lado que vocês estão vendo, do lado do café, é uma produção de maracujá. Na época foi uma labuta também para colocar essa produção de maracujá, que foi uma febre do maracujá aqui no nosso estado. Muita gente começou a produzir e tudo mais. E eu tinha recém saído do ensino médio e falei para o pai assim, olha, eu acho que a gente poderia plantar maracujá também e tentar ver uma forma de produção mais orgânica, o possível. E aí ele não queria no início, porque achava que dava muito trabalho, porque a polinização tem que ser manual, né? E bem na hora do sol quente, em torno de umas 11 horas, até mais ou menos umas 15 horas de todos os dias, a gente tinha que fazer esse momento de polinização das flores do maracujá. No início foi um pouco assim, teve repulsão, ele não queria, mas eu falei, não, eu quero, vamos tentar, vamos tentar. E a gente começou a fazer o processo de plantio. Aqui tinha 100 pés de maracujá plantados. A gente trabalhou por volta de uns 3 anos com a produção de maracujá. E enquanto os meus vizinhos gastaram até R$ 1.000 com veneno para poder passar para os insetos, o veneno mais caro que eu gastei foi R$ 60 em 1 litro, mas nem era aquele veneno mesmo, era tipo... Era mais para controle do inseto, só que um veneno que caminhava mais para o orgânico, assim, não era aquele agressivo mesmo. O restante da produção, assim, do que eu tratava a lavoura de maracujá, era mais para o orgânico, biofertilizante, com a parte que a gente tenta fazer menos agressivo mesmo ao ambiente e à saúde da gente, né? Aqui é quando estava formando a lavoura, os primeiros frutos do maracujá. Aqui é a foto do nosso carreador, da nossa estrada, quando tinha terminado de fazer. É a continuação daquela uma lá do início, que ficou pelos meios. Aqui são meus pais. Fazendo a colheita do maracujá. Essa aqui é foto de uma das primeiras entregas de maracujá que a gente tirou da nossa propriedade. Pode praticamente dizer 80% orgânico.
Aqui é um dos aterros aonde aquela máquina estava trabalhando para conseguir chegar na minha propriedade. Hoje está um pouco melhor, mas logo quando fez a estrada, toda essa água aqui passava por cima desse aterro na época da chuvarada. Aqui é o poço da nossa propriedade. A gente estava aqui fazendo o poço para ter água, porque não tinha água para beber. Aqui já é limpando um pouco aquela roça de café que estava molhando lá atrás na foto. Aqui é quando ela estava um pouquinho maior, a gente estava fazendo a limpeza. Ó, a diferença que estava lá atrás, estava bem amarelinho, estava feinho, e aqui aos poucos já estava melhorando. Aqui é a produção de arroz, na nossa propriedade aqui, na minha linha aqui onde a gente mora, eu acho que é somente a minha família e mais acho que umas 2 ou 3 que ainda produz o arroz. A gente produz nosso próprio arroz, nosso próprio milho, então a gente não compra. Muitos aqui já estão comprando, né? Aqui é um pouco do maracujá também, das primeiras colheitas. Aqui é aquela mesma lavoura que estava sendo carpinada ali, que estava sendo limpa, junto com o plantio de arroz no meio, para poder utilizar os espaços, né? Porque aqui, no caso, no meio da carreira de café, que a gente chama de rua, ficaria esse espaço que apenas o mato tomaria conta. Então, a gente utilizou ele para fazer o plantio de arroz consorciado com café. Aqui são parte daqueles 4.500 que eu havia falado que a gente tinha feito financiamento. Já é a segunda etapa de lavouras, no caso. E no meio está consorciado com plantio de milho. E mato também. Agora, essa foto aqui é aquela lavourinha de café lá atrás, que estava bem feinha, quando estava irrigando, e que aos pouquinhos foi sendo cuidada até virar essa lavoura aqui. Ainda não é a foto atual. Isso aqui foi a primeira colheita de café da nossa propriedade, depois que a gente transformou tudo em clonal. Um pouquinho das bananeiras. Isso aqui foi de quando a flor do café estava abrindo, a primeira florada da lavoura de café. Um pouquinho dos porcos, que aqui a gente também mexe com os animaizinhos pequenos, mexe com porco, mexia com carneiro, agora está tentando voltar de novo aí a mexer com carneiro também. Café. Alguém já ouviu falar como que a gente faz o processo de secagem do café? Acho que seria bem interessante tu colocar. Então, aqui é o processo de secagem do café. A gente colhe o café, derriça as guias em cima do panão de café. Mais para frente vai ter uma outra foto que dá para exemplificar melhor. E aí depois é feito, colocado, né, nas sacas de café e traz para o terreiro de café. Esse terreirão aqui, ele é só o chão mesmo, aplainado o chão na terra, e aí é jogado o café em cima e a gente fica rodando o café com um rodo, feito de madeira também. E aí tá vendo que formam uns vãozinhos? Não sei se dá para vocês observarem nas fotos. Esses vãozinhos é onde a gente passa o rodo, mexendo com o café para lá e para cá, para que o café possa ir aos poucos recebendo a cura do sol e vá secando aquela água, para chegar no processo de ensacar o café para depois fazer a limpeza. Quanto tempo de secagem de café? Então, varia muito. Se não tiver na época em que está chovendo demais, cerca de 8 dias de sol aí, bem sol mesmo, a gente consegue tirar o café do terreiro e embalar já para mandar para limpeza. Agora, quando está no período de chuva, já é mais complicado, né? Aí é aquele corre-corre, porque você espalha o café, tá sol, vem chuva, você tem que juntar o café, amontoar ele, para não molhar, porque se molhar, perde toda a secagem que já vinha tendo, né?
E aí tem que fazer tudo de novo. Mas quando tá só sol mesmo, é cerca de 8 dias, 10 dias, já consegue chegar a uma umidade que é de 12% de água, mais ou menos. Tem que ficar nessa faixa etária de 12%. Aqui é o milho, novamente, consorciado no meio do café. Não sei se vocês estão vendo aí, lá bem no fundinho da foto, dá para ver uma casinha no meio das árvores. Só a sombrinha que dá para ver mais ou menos. Ali é a nossa casa. Uma foto antiga, tá vendo que, olha, além da sucessão rural da propriedade que foi evoluindo, a gente também se evolui com a sucessão rural, tá? Aqui, nessa foto, é o que eu falava. A gente derriça o café no pano e depois ensaca ele em sacos assim. Então, geralmente fica 3 a 4 latões em cada saco desse, amontoado em fileiras, assim, de frente à lavoura, e depois é levado lá para o terreiro de secagem. Isso aqui é no terreiro de secagem, meus pais. Essa reunião, essa foto aqui é de quando eu entrei no movimento sindical, no dia em que eu já entrei na pasta de juventude, 2019, depois de todo o processo que eu já tinha feito de ter acessado o Pronaf Jovem e tudo mais, aí eu entrei para o movimento sindical já direto na pasta de juventude. E aqui é na época em que a gente estava já na Assembleia, foi feita a eleição, já tomando posse. Eu aqui, a nossa presidente da época e a outra jovem também, que hoje que é filha que é a nossa presidenta atualmente. Essa aqui foi a vez que eu vim a primeira vez na reunião na federação. Aqui mais um pouquinho de fotos lá da minha propriedade. A primeira, aqui, esse monte de saco, já é o café pronto para ser levado para limpeza. Depois que a gente fez lá o processo, tirou o café do pé, levou para secagem no terreiro, aí chegou nos 12% de umidade, aí a gente traz ele em sacarias assim, e aqui ele está pronto para ser mandado para limpeza, para fazer a limpagem dos grãos. Aqui. Essa era a nossa casinha de primeiro. Quando a gente chegou na propriedade, já tinha essa casa. E aí a gente ficou morando nela, acho que por uns 3 anos e meio, mais ou menos. Isso aqui é uma reunião de família, amigos. Aqui já faz parte desse outro alqueire que a gente comprou, que eu havia falado aqui, com toda a evolução que foi acontecendo, a gente conseguiu também comprar mais um alqueire de terra anexado àqueles 2 primeiros alqueires que a gente tinha. E aí a gente utiliza esse espaço lá para plantio de lavoura branca, que é o milho, o arroz. E aí esse aqui é a primeira lavoura de arroz lá, nessa outra parte. E aqui é a casa que atualmente a gente mora. Ainda falta a parte dos acabamentos, mas se a gente for olhar em consideração aquela primeira casa onde eu morava para a casa em que eu moro atualmente, houve uma grande evolução da nossa propriedade. Mais um pouquinho de porcos. Esse aqui agora é o milho que tem 1 semana e meia por aí que eu tirei foto, que é o que está plantado nesse outro alqueire que a gente comprou. Desse ano a produção. Está começando agora, aqui a gente fala pendoar, começando a soltar a bonequinha do milho. Esse é o arroz, que está no período de brotação aqui, que também já é desse ano. E aqui é a foto que eu falei para vocês que ia mostrar de como que está atualmente a nossa lavoura de café. Desde lá de trás, que ela começou feinha e foi indo, até que a gente conseguiu chegar a esse processo aqui. Hoje o nosso café está nesse tipo aqui. Esses carocinhos aqui, ó. Aproximou para vocês? Ah, beleza. Essa foto aqui está com 1 semana e pouco também.
Essa já é uma outra etapa de um outro café mais novo que a gente tem. Essa é aquela uma feinha lá, aquela lavoura que estava sendo irrigada lá atrás, que eu mostrei. Eu sou o William Santana, sou... Ops. E aqui é um pouco das fotos que eu trouxe. E aí eu também trouxe um vídeo que a gente fez em parceria com a Repórter Brasil no mês de julho, que é contando um pouco da minha história, né? Aqui eu narrei um pouco para vocês de quem eu sou, o que que a gente faz na nossa propriedade, o que que eu produzo aqui, como que foi o processo para chegar até aqui. E aí eu vou passar esse vídeo, Dani, que já arremata e fecha um pouquinho da minha contribuição para vocês, do meu exemplo sobre o que é a sucessão rural, de que forma que eu faço a sucessão na nossa propriedade aqui. Eu sou o William Santana, Espera que eu vou ver se eu consigo abrir na tela maior. Vou encerrar aqui. Williams, a Aline conseguiu entrar? Queria só pedir rapidamente, antes de passar o vídeo, para ela dar um oizinho para o pessoal, pode ser? Tá ótimo. Aline, você saiu, a gente tomou conta. Que beleza, é isso aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa o contratempo, é que se armou uma tempestade aqui próximo, né? E aí a gente acabou ficando sem energia elétrica. Graças a Deus a tempestade desviou, né? Não atingiu aqui, então isso é bom também para a nossa produção. E assim que retomou a energia, eu corri aqui, estou ligando o computador, mas já entrei pelo WhatsApp rapidinho aqui para estar conversando um pouquinho com vocês. Tenho certeza que todos que falaram antes aí cumpriram a sua função de falar muito bem sobre a sucessão rural, sobre a questão da juventude. E é uma alegria muito grande ver que não tem apenas jovens nessa sala, né? Que as demais pessoas aí, agricultores familiares, dirigentes sindicais, estão participando. E esse é o nosso intuito enquanto Secretaria de Jovens, justamente para levar o tema da sucessão rural para a família como um todo. Eu acho que é um dos grandes objetivos nossos enquanto movimento sindical. Quero agradecer muito vocês que estão participando, o Williams, o Walter, o Adriano, né, que estão contribuindo conosco, toda a diretoria da FETAESC, que desde o início aí do nosso mandato tem colaborado bastante com a questão da juventude. Vou deixar o Williams concluir aí a sua história, né, e trazer um pouco mais aí da sua história de vida, e aí depois eu volto aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Obrigada. Aline, novamente eu quero aqui agradecer, né? No início ali você tinha caído, mas agradecer o convite para estar colaborando com vocês, falando um pouquinho da minha história. Já fiz todo um resumo aí, e para fazer o fechamento, eu vou passar aquele vídeo que a gente fez em parceria com a Repórter Brasil, que traz um pouquinho mais narrado a minha história. É curtinho o vídeo, já tomei bastante tempo de vocês aí, né? Mas vou fechar com o vídeo e dizer para vocês que sucessão rural é possível sim, basta a gente querer. A hora que aparecer, Dani, avisa para mim, fazendo um favor. Tá, tem que compartilhar ali tua tela novamente, né? Tá, só um minutinho. Uhum. Peraí que eu estou reiniciando. Eu vou ter que abrir pela outra aba mesmo, porque nessa outra aqui eu não estou conseguindo. Apareceu? Sim. Ah, tá. A tela tá grande, né? Tá grande, sim. Vou soltar aqui.
Não está indo. Não tá. Peraí. Tá travado aqui. Aham. Deixa eu reiniciar novamente o compartilhamento. Se não, deixa ele menorzinho, porque eu acho que quando expande fica um pouquinho mais lento mesmo. Vou passar ele assim mesmo. Secretário Estadual de Juventude Rural aqui do Estado de Rondônia. Eu sou William Santana, sou secretário estadual de Juventude Rural aqui do Estado de Rondônia. Sou agricultor com muito orgulho, vivo da terra, e hoje eu vou contar para vocês um pouco dessa minha experiência, dessa minha opção de vida. Hoje, atualmente, nós moramos aqui no município de São Miguel do Guaporé, propriamente dito na chácara Nossa Senhora de Nazaré, onde nós cultivamos cerca de quase 9.000 pés de café. E hoje eu venho buscando ativamente fazer essa sucessão rural, buscando dar sequência a esse trabalho que vem passado de geração em geração dentro da minha família. Hoje nós utilizamos aqui o microjet, que é uma forma de utilizar um pouco menos de água e que a água seja mais direcionada ali aos pés de café para que não haja desperdício. Com essa curiosidade que eu sempre tive em administração, formada pelo IFRO, e graças a essa minha curiosidade que eu tive acesso a uma das políticas públicas voltadas para a juventude do campo, que é o Pronaf Jovem. Na época, a minha propriedade aqui não tinha eletrificação rural, então eu comecei a pesquisar e a fundo, a procurar saber qual a via, qual a solução que eu poderia encontrar aqui para a nossa propriedade. E aí que eu dei início aos processos, e hoje nós estamos aqui com toda essa mudança, essa transformação na nossa vida. E você, jovem, assim como eu, também pode fazer a sucessão rural. Vamos ser resistência, vamos cultivar um mundo novo e vamos valorizar a agricultura familiar. Muito bem, isso é um pouquinho resumido do que é a sucessão rural dentro da minha propriedade. Perfeito, perfeito. Obrigada pelas tuas contribuições, por compartilhar um pouco conosco aqui a tua história, a tua trajetória. Fiquei bastante emocionada em ver a evolução, né, desde o início e tudo, e como vocês estão hoje. E no rostinho aí seu e dos teus pais também ver a felicidade de ter conseguido conquistar tudo isso. Parabéns. Parabéns Muito mesmo. Eu acho que isso é ser juventude, né? É ver ali a dificuldade, mas não desistir. Mesmo assim, tentar buscar formas para conseguir superar essas dificuldades. Parabéns, Williams. Obrigada Muito por compartilhar obrigado, conosco. acho que é crucial, né, o que eu dizia lá no início, a gente não desistir, realmente a gente ser persistente, né? Que eu acho que, como eu disse lá atrás, a mudança de vida na minha família aconteceu porque eu fui persistente, porque se eu não tivesse continuado a provocar o meu pai a mudar a linha de raciocínio dele, hoje talvez a gente não estava mais nessa propriedade, porque pela linha de pensamento que se ia caminhando naquela época, ele queria vender a propriedade e ir para outro lugar, sabe lá se Deus aonde nós estaríamos. Então, por isso eu digo, a gente precisa ser resistente, né? Sendo resistente. Às vezes não é comprar briga com os pais, mas é ir lá e falar assim, olha, é possível fazer por aqui, porque por aqui dá para fazer assim, é esse o caminho que dá para seguir. E essa é a minha experiência. Eu não briguei, eu não fui de frente falar assim, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu falei, olha, dá para fazer por aqui é possível, vamos tentar dessa forma, se não der certo, a gente tenta de outra. E graças a Deus estamos aí com todo esse resultado, né? Perfeito. E isso é a sucessão, né? Não somente nas propriedades, mas também no movimento Exatamente. sindical. É tudo baseado com o diálogo, né? Eu gostaria agora de passar a palavra para a nossa secretária, então, de jovens aqui da FETAESC de Santa Catarina, para fazer as contribuições dela também e colocar um pouquinho da visão dela enquanto sucessão rural. Aline. Obrigada, Dani. Eu acho que ouvindo o Williams falar e também trazendo um pouco da experiência de vida dele, certamente é isso que é sucessão rural para a gente. Quando tivemos a ideia de trabalhar esse tema num encontro virtual como esse, eu e a Dani pensávamos quem que a gente poderia convidar para estar contribuindo, né? Pensamos em alguns professores, alguns nomes e tal, e aí até que de repente chegou a ideia, por que não chamar um jovem agricultor familiar que pratica a sucessão rural de verdade, né?
temos muitos nomes aqui no nosso estado que já contribuíram em outros momentos conosco, mas por que não trazer alguém de outro estado para essa troca de experiência ser ainda maior? Então, certamente, acertamos muito bem em trazer o Williams, eu que conheci ele aí através da nossa Comissão Nacional de Jovens, me identifico muito com a história dele, né? Um jovem batalhador que tem a sua propriedade, tem a sua produção junto com a família. E é exatamente isso, a questão da sucessão rural. Não é você bater de frente, não é que você querer mudar tudo de uma hora para outra. Eu acho que o diálogo é a ponta ali, ou algo fundamental para que a sucessão rural aconteça. Não somente a sucessão rural, mas a sucessão sindical, né? Todo o trabalho dentro seja da agricultura familiar ou do movimento sindical, passa pelo diálogo. E é muito isso que nós buscamos fazer sempre, né? Enquanto Secretaria de Juventude, enquanto Juventude Rural Catarinense, e acredito que a nível nacional também, através da nossa Comissão de Jovens. E também trazer a questão do Jovem Saber. Nós estamos trabalhando aí desde o mandato anterior da Secretaria de Jovens da FETAESC, que era o Adriano, eu estava enquanto coordenadora de jovens da microrregião, nós trabalhávamos o Jovem Saber, e aí quando eu assumi, uma das primeiras questões que conversamos com a Dani era realmente de seguir trabalhando o Jovem Saber. Acho que é uma ferramenta muito importante. Não somente para a juventude, mas para todo o movimento sindical, para todos os agricultores familiares. Na pandemia, né, não conseguimos fazer turmas itinerantes, visitando, trocando essa experiência de forma presencial, mas conseguimos realizar essas turmas virtuais. E um momento como esse, né, junto com jovens aqui que estão participando do Jovem Saber, ter um momento de troca de experiência é muito importante. Talvez a gente ir lá em Rondônia fazer uma visita na propriedade do Williams não seja, né, tão fácil. Vamos, né, vai que um dia dá certo, a gente consegue. Mas, enquanto isso, a gente tem a tecnologia para auxiliar, para estar trocando essa experiência, né? Assim como com outros estados, já tivemos outros colaboradores participando do nosso Jovem Saber. Eu já tive a oportunidade de participar de turmas de outros estados, então isso é algo muito importante, né? Muito interessante. Quem sabe um dia nós vamos para Rondônia, quem sabe um dia o Williams vem para Santa Catarina, né? Fazer uma visita para nós, seria bem importante também conhecer um pouco da realidade. Nós fizemos, enquanto Secretaria de Juventude, em um encontro presencial no ano passado, do Jovem Saber, onde visitamos Salto Veloso, está aí o Denner, nosso presidente do sindicato, coordenador de jovens da microrregião. Pudemos visitar as propriedades, a cultura da microrregião, né, os pontos turísticos também que contam a história do nosso estado, que isso também é importante saber quem somos nós, jovens agricultores familiares catarinenses, qual é a nossa história, né? O que é história, talvez que não seja diretamente ligada ao meio rural, tem a ver com a nossa formação enquanto jovens, enquanto pessoas hoje, né? Então é importante buscar essa história também. Esse ano fizemos um encontro estadual aqui em Santa Catarina, onde visitamos aí a produção do Pedro, do Luiz, são jovens que têm contribuído com a nossa comissão de jovens, são de Biguaçu, visitamos a produção deles, agroecológica, orgânica, né, com agrofloresta, enfim, foi um momento muito importante também para a gente conhecer essa realidade. O Williams ainda não conhece muito nosso estado, mas todos que estão aqui têm essa realidade mais presente. Santa Catarina, apesar de não ser um estado tão grande, tem uma diversidade muito grande de produção. A nossa região norte aqui é muito diferente do litoral, que é bem diferente do sul, que é muito diferente do oeste, né? Então tem essa produção, o clima, né? Nós conversávamos antes de iniciar a reunião. O litoral está sofrendo muito com as enchentes, com os temporais, né? Com muita chuva. Nós aqui no norte estamos sofrendo com a falta de chuva, né? Tivemos pouquíssima chuva esse mês, final do mês de novembro também, mas já lá em outubro era muita chuva, né? Então, esse clima está bem desregulado, né? E às vezes um município aqui está numa estiagem, um município ali pertinho está sofrendo com a chuva ou outras tempestades, enfim, né? Essas questões climáticas. Então, é importante também a gente trocar essa experiência. Alguns cultivos que para nós, alguns anos atrás, não precisa ir muito longe, não produzia aqui na nossa região, hoje já passa a ser produzido,
né? Então, essa produção, essa cultura, ela vai se transformando. E aí é importante nós, enquanto movimento sindical, estar levando essa informação, essas experiências para as outras pessoas, né? A nossa região ainda é muito forte a questão do tabaco, mas vamos mudar de produção, mas o que nós podemos produzir? Como que é a questão de mercado? Né? Então, acho que para a gente formar essa juventude, principalmente, para que consigam permanecer no campo com qualidade de vida, com renda, com acesso à terra, o papel do movimento sindical é fundamental, né? Para buscar essas novas alternativas. Porque senão, vou parar de produzir fumo, não tem outra produção, eu não consigo acessar, o que eu vou fazer? Vou embora para a cidade, né? Buscar um outro emprego, vou embora para outro estado. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar isso. O êxodo rural ainda é muito grande, mas nós vimos em algumas visitas, Williams, nas micro-regiões, fizemos no estado esse ano, tem muito jovem agricultor familiar, muito jovem no meio rural, ainda em Santa Catarina. Às vezes a gente pensa, não tem mais jovem. Tem sim, mas talvez a gente não está chegando até aquele jovem. Como que nós, enquanto movimento sindical, podemos trabalhar para esse jovem ter uma melhor qualidade de vida e conseguir aí produzir junto com a sua família? Como bem o Williams trouxe, tudo na base do diálogo, conversando, né? E buscando as melhores soluções aí para continuar no meio rural. E um dos pontos muito importantes que nós trabalhamos enquanto Secretaria Nacional de Jovens é a questão do Festival Nacional da Juventude. 2023 é ano de Festival Nacional. Nós já tivemos o Festival da Região Sul, que aconteceu em Santa Catarina, em outubro. Já tivemos alguns festivais regionais pelo país. Inclusive, esta semana está acontecendo o Festival da Região Sudeste, lá em Minas Gerais. E o que é esse festival? Né? Nós falamos muito festival, Jovem Saber, e às vezes não explicamos o que é, as pessoas não sabem o que é. Vocês já falaram um pouco sobre o que é o Jovem Saber, e agora eu queria falar um pouco sobre o festival. Né? Nós tivemos em Santa Catarina um ponto bem importante, e em outros festivais também, que é a questão da comunicação. O Williams trouxe um vídeo dele produzido lá na propriedade, falando um pouco da história dele. E esse vídeo foi gravado através das experiências, né, das oficinas, dos trabalhos de comunicação. Por que isso é importante? Para levar o nosso movimento sindical para as outras pessoas, porque às vezes a gente consegue algo em favor da agricultura familiar, do trabalhador rural, e os trabalhadores rurais muitas vezes não ficam sabendo. Né? Então, é importante a gente levar esse conhecimento, uma política pública, o acesso ao crédito, né? É importante a gente levar para ele. Além disso, né, para a gente trabalhar toda a nossa construção, nosso fortalecimento, a nossa organização. Eu sempre busco falar, quando a gente trabalha o Jovem Saber, que nós só vamos ter agricultores familiares participando do movimento sindical a partir do momento que ele conhece o que é um sindicato. Porque se eu chegar lá para o Williams, Williams, venha se associar aqui no sindicato, venha participar de uma assembleia, ele simplesmente vai pensar, o que será que é sindicato? Parece uma coisa chata, né? Não tem aquela empolgação para participar. Mas se eu mostro, o movimento sindical, o sindicato busca isso, conseguiu tal benefício para os agricultores familiares, tem o Festival da Juventude que reivindica tantas ações para o meio rural, tem a Marcha das Margaridas, né? Toda essa questão, tem um momento de formação, com capacitação, enfim, a gente fornece cursos, como agora inicia-se, né, dos cursos Inovar, Agroindústria, questão leiteira, avicultura, quintais produtivos. Então, são todos cursos gratuitos que o movimento sindical fornece. Mas, se nós não levarmos, não mostrarmos para os agricultores que a gente está fazendo isso, eles não vão saber. Né? Eu fiquei conhecendo a partir do momento que eu fui participar de um curso. Quando eu participei de um curso, entendi o que era movimento sindical, todo o trabalho, é importante eu estar participando disso, né? Levando o nome da agricultura familiar para frente, representando cada um que está no nosso estado, o estado do nosso país. Então, é importante, né? E o Festival Nacional da Juventude trabalha isso. O ponto principal é a comunicação. Nos festivais regionais, nós buscamos mapear um pouco qual é a principal questão que está, talvez, atrasando, entre aspas, a vida das pessoas,
enquanto região sul, o que nós precisamos para a juventude permanecer no campo, para o agricultor ter qualidade de vida? Nas outras regiões, certamente, tem algumas coisas parecidas, mas outras bem distintas. Então, é importante a gente fazer esse mapeamento para que lá em abril de 2023, nós chegamos em Brasília e possamos entregar essa pauta de reivindicação para o governo, né? É isso que a juventude quer para o nosso país. E aí não é o Williams que vai tirar da cabeça dele, não sou eu, não é a Dani, não é o Denner, é uma construção coletiva. Então, por isso que é importante ter essa participação. Tivemos os festivais regionais, ano que vem vamos ter conversas aí pelo estado com a nossa juventude de Santa Catarina, assim como o Williams vai conversar com o pessoal de Rondônia, assim como cada um vai conversar em seus estados. E aí, é importante, nós aqui em Santa Catarina temos 16 micro-regiões. Então, é importante que cada micro-região esteja participando, né? Porque senão, eu, infelizmente, não conheço 100% da realidade de cada micro-região do estado, né? Mas vocês que estão aí nos sindicatos, nos municípios, nas micro-regiões, nas escolas, nos colégios agrícolas, sabem, né, dessa realidade e podem nos trazer. Eu conversava antes ali sobre levar o jovem saber para um colégio agrícola, uma escola familiar. Que importante que é isso, né? Nós falamos muito uma das nossas bandeiras de luta é a educação do campo, é trabalhar a agricultura familiar, a juventude rural, o trabalhador rural como um todo dentro das escolas para que os jovens saiam dali entendendo. Ah, eu não vou ser um agricultor quando eu crescer, mas eu pelo menos vou saber respeitar, saber de onde vem o meu alimento, saber como que é produzido. Então, levar essa conscientização para as outras pessoas. E aí temos também alguns jovens, de repente, que são da cidade, mas que gostariam de viver no mundo rural, né? Voltar para o meio rural, conhecer um pouco mais. Então, é importante também mostrar essa realidade, que sim, o meio rural tem futuro, nós não somos pessoas atrasadas. Talvez, se estamos atrasados, não é por nossa culpa, é talvez porque a estrada não chega, é porque talvez a política pública não chega, o acesso à terra, acesso à habitação, né? Esses tipos de questões que influenciam muito a nossa permanência no meio rural. Talvez por causa disso a gente é um pouco atrasado, mas não porque nós somos menos que as outras pessoas, né? Então a gente tem que começar a quebrar esses estereótipos. E o Jovem Saber traz muito isso, as cartilhas trazem muito isso. Quem sou eu enquanto uma jovem mulher agricultora familiar de Santa Catarina, da região norte de Santa Catarina, né? Então é importante. E aí eu sempre convido muito vocês que estão participando para conhecer um pouco mais o Jovem Saber, buscar entender. Nós formamos turmas estaduais, temos micro-regionais, como ali o Igor, que coordena uma, o Denner também, o Christian, lá em Vargião, também está coordenando uma turma. Mas é interessante também, você que está acompanhando hoje, que é de um sindicato, que é de uma comunidade, opa, tenho 6 jovens aqui, quero começar um trabalho com eles, o que eu faço? Tem o Jovem Saber, né? Procura a gente, manda uma mensagem, um e-mail, certamente nós vamos atender vocês, porque o Jovem Saber ele tem toda a plataforma virtual, então você pode acessar ali a qualquer momento, criar uma turma, vocês mesmos podem estar estudando. Se precisar da colaboração nossa, nós também podemos ir lá fazer uma visita, ou se for virtual, enfim, né? Tem essas opções. Os cursos Inovar também ainda estão com as inscrições abertas, algumas turmas já fecharam, mas tem lista de espera para outras turmas, então vocês podem nos procurar também. E aí é importante, né? Todos esses cursos têm certificação, para a juventude ajuda bastante, né? Principalmente a juventude aí que busca estar sempre estudando, buscando conhecimento, é bastante útil, né? Então eu deixo esse convite para vocês. Procure o Jovem Saber, os cursos Inovar. Vamos participar do Festival Nacional da Juventude. Estamos organizando aí nossa delegação catarinense. Talvez a oportunidade da gente conhecer o Williams pessoalmente lá em Brasília. O Williams está organizando a delegação dele. Então, 25, 26 e 27 de abril do ano que vem, estaremos em Brasília. Estamos trabalhando para ir com 100 jovens aqui de Santa Catarina. De repente, se faltar vaga, a gente busca mais, né, Dani?
o problema não é a gente ir até Brasília, né? Se tiver pessoas para ir, a gente dá um jeito, conseguimos ir com o maior número de pessoas participar. E lá no festival é um momento, nossa, muito bom de troca de experiências, né? Se hoje foi um momento, imagina lá no festival. Podendo conversar com pessoas do país todo, com pessoas de outros países também. Vai ter mostra cultural, vai ter mostra de semente, de produtos. Então, conhecer toda essa realidade é sempre muito importante. Já vou finalizando aqui, vocês estão aí conectados desde as 14 horas, né, para a gente não se alongar muito. Mas quero muito agradecer o Williams por você ter topado o convite. Colocamos a nossa FETAESC à disposição sempre que precisar também para estar colaborando. Foi um momento muito importante aí para nós, enquanto agricultores de Santa Catarina, conhecer um pouco mais a sua história. Quero agradecer muito a nossa diretoria da FETAESC, em nome do Walter, do Adriano, da Agnes, do Luiz, da Gorete, da Albertina e os demais que fazem parte, né, por estar sempre aí dispostos a contribuir em tudo que a gente precisa, no Jovem Saber, principalmente, sempre tenham contribuído bastante. Nossa Comissão Estadual de Jovens, que estão vendo nossos jovens por aqui, bem animados também para continuar o trabalho, assim como nossos presidentes de sindicatos que mobilizaram todos para estar aqui, também os colaboradores, funcionários, enfim, de cada sindicato, né? Toda a nossa assessoria, em nome da Dani, aí, também tem trabalhado bastante aí com a juventude e com as outras áreas também. Só reforçando, então, né, que temos a sala do Zoom aqui também, vai ficar gravado depois, está sendo transmitido ao vivo também, para que chegue ao maior número de pessoas e também a gente possa usar todo esse material para outros momentos, outros encontros de juventude, outros grupos de jovens saber. Então, agradeço muito. E aí, para finalizar, a gente vai passar um vídeo convidando, de fato, para o Festival Nacional da Juventude Rural, com a Mônica, que é a nossa secretária nacional de jovens, que já esteve em Santa Catarina participando aí do encontro estadual, do encontro da região sul, e sempre está disposta a contribuir bastante com a gente. Devolvo para a Dani agora, fazer as contribuições finais aí, e fechando, e aí encerramos com o vídeo, mais uma vez agradecendo a cada um e cada uma. Certo, obrigada, Aline, por toda a contribuição também. E eu gostaria de ver se alguém dos que estão participando aqui, se gostaria de fazer também alguma contribuição baseado na fala que o Williams trouxe, na experiência dele, também na experiência do Jovem Saber, das cartilhas que já tenha passado, ou sobre sucessão rural, tanto na sua propriedade quanto movimento sindical, se alguém teria alguma contribuição aí para compartilhar conosco. Fica aberta a palavra. Vamos lá, Denner. Está bem quietinho aqui no meu canto. Mas já que me citou, podemos comentar alguma coisa, né? Primeiro, eu queria dar uma boa tarde a todos vocês. É bom revê-los novamente, né? O pessoal aqui de pertinho, como o Celso, que bom que ele está participando. O pessoal aí da federação, né? Agnes, Adriano, Aline, é bom matar a saudade de vocês, né? E dar os parabéns aí para a Williams, né? Que é uma história de vida muito, muito boa. Gostei muito. É uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Se tratando de regiões diferentes do país, mas assim, muita batalha, né? Muita conquista. E acho que é muito válido, né? Essa experiência aqui para o estado de Santa Catarina, né? A cultura do café, que aqui no nosso estado não se trabalha com essa cultura, né? A gente acaba conhecendo, né? Muitas novidades. Mas, assim, meus parabéns, Williams. É uma história muito bonita e que bom que você faz parte do movimento sindical, né? Que, com certeza, o movimento sindical aí de trabalhadores e trabalhadoras sempre vai estar te apoiando da mesma forma que você hoje apoia o movimento.
Seria isso. Obrigada. Mais alguém? Eu gostaria de pedir para que o pessoal abrisse as câmeras também para a gente fazer um registro, para poder postar nas nossas redes sociais. Por favor, enquanto vão abrindo também, se mais alguém gostaria de contribuir com algo, fique muito à vontade. O pessoal está abrindo as câmeras. Se quiser fazer ela fez, você só pegar agora? Só para me pegar. Olá, Lucilene, tudo bem? Luciene, tem que abrir teu áudio. Gostaria de falar alguma coisa, contribuir? Não, só parabenizar e a todos pelo trabalho. Eu sou Luciene de Rondônia, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova União. Enquanto o William passava a história dele, passou um filme na minha cabeça de quando a gente morava em outra linha, que nesse mesmo município a gente trabalhava de meia com os outros, entende? Aí hoje, quando eu vejo jovem, eu com meus 43 anos de idade, quando eu vejo jovem assim, dono da sua propriedade, onde conseguiu convencer o pai, porque não é fácil a gente convencer o pai da gente que isso dá certo, porque o patriarcado, o machismo, atrapalha muito, certamente, o diálogo com os filhos. Porque, tipo assim, eu sou o chefe aqui, quem manda sou eu. E parabéns, William, por vocês terem conseguido isso. Como o William está novo na federação, eu não conhecia ele muito, assim, o trabalho dele, que ele está chegando agora, e com a pandemia atrasou muito também a gente conhecer as novas pessoas que estão vindo. Então, só tenho que agradecer, parabéns. E eu confundi o horário. Eu vi lá 2 horas, eu esperando dar 2 horas para entrar na reunião, aí cheguei atrasada. Ô, Jesus! Que dó! Mas obrigada pela contribuição. Eu também fiquei bastante emocionada com a história dele, foi muito bacana. Passa um filme, né? Quando a gente trabalha assim, para patrão, que a gente. Hoje não, hoje em dia, graças a Deus, meu pai tem a propriedade dele. Mas assim, mexe muito, né? Mexe lá na alma, vai, né? Mais um beijo para todos. Obrigada pela participação. Pessoal, eu vou tirar foto, então, com quem está com a câmera aberta. Depois já vou passar o videozinho. Agnes, você está por aí? Consegue abrir a câmera? Sorrindo. Certo. Já vou colocar aqui para compartilhar para vocês o vídeo do festival. Está compartilhando, né? Sim. Sim. Juventude rural, semeando resistência e cultivando um mundo novo. E é com este lema que nós estamos na construção do nosso 4º Festival Nacional da Juventude Rural, aonde reunirá mais de 5.000 jovens no campo, das florestas e das águas, em Brasília, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2023. Nesse espaço de formação, mobilização e confraternização, anunciaremos com experiências e iniciativas nossa resistência e todo tipo de injustiça e desigualdade e nossa garra para cultivar um mundo em que a agricultura familiar e a agroecologia sejam reconhecidas como questões fundamentais para a humanidade. Estaremos em luta pela preservação e recuperação do meio ambiente, incentivo à agroecologia, pela educação do campo, por geração de trabalho e renda, pelo respeito às diversidades, por acesso a tecnologias de comunicação no campo e pela reconstrução de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e sucessão rural.
presente e o futuro da agricultura familiar, a responsável por 70% dos alimentos que vão para os pratos dos brasileiros e das brasileiras. A hora da juventude rural sempre é agora. E no caminho de mobilização até o festival em Brasília, temos centenas de grupos do programa Jovem Saber ativos em todo o Brasil. Além da construção do nosso plano de ação para o trabalho com a juventude rural. E também nós já realizamos o nosso segundo festival Juventude Rural Conectada. E teremos também os nossos 5 festivais regionais da juventude rural, que acontecerão entre os meses de outubro a dezembro de 2022. Juventude, façam também os festivais estaduais e municipais. Vamos organizar a nossa juventude e chegar juntas e juntos em um grande ato da juventude rural de todo o Brasil. Juventude rural, semeando resistência e cultivando o mundo novo. Semeando resistência, cultivando o mundo novo. Festival da Juventude. Semeando resistência, cultivando o mundo novo. Festival da Juventude. O nosso povo. Muito bem. Então, contamos com a colaboração de todos e todas que estão aqui, os nossos presidentes dos sindicatos, nossos diretores, os nossos jovens também, para participarem lá em abril, dos dias 25 a 27 de abril, nosso 4º Festival Nacional da Juventude. E Williams, te agradeço, né? Gostaria de passar a palavra para você para fazer o agradecimento final também. Dani, eu que agradeço a você, agradeço a Aline pelo convite, a todos da federação e a toda a juventude que parou para me ouvir um pouquinho. Espero ter colaborado com vocês, contando um pouquinho da minha vida, da minha história de sucessão rural. E sigamos firmes e fortes, porque a transformação que o nosso movimento sindical precisa, a transformação que a nossa agricultura precisa, passa pelas nossas mãos. Sigamos firmes e fortes, semeando resistência e cultivando um mundo novo. Gratidão a cada um e cada uma de vocês. Gratidão. Aline? Gratidão, Williams, a todos que participaram conosco, que ficaram até esse momento, ouvindo falar sobre a sucessão rural, sobre o Jovem Saber, sobre toda a construção da juventude rural de Santa Catarina e do país. É uma alegria muito grande poder trabalhar, né, representar a nossa juventude catarinense, mas a gente só vai conseguir fazer algum trabalho se vocês estiverem conosco, trabalhando firmes e fortes, aqui em Santa Catarina e no Brasil como um todo. Parabéns mais uma vez, Williams, agradeço mais uma vez a cada um que esteve conosco, e seguimos firmes na luta, juntos. Semana que vem temos a Assembleia da FETAESC, certamente vamos rever o pessoal aí, falar mais sobre a juventude, sobre todo o trabalho do movimento sindical aqui em Santa Catarina, e que tenhamos um 2023 aí de muitas conquistas, bastante trabalho que a gente gosta também, né, para cada vez mais representar bem e melhor nossa agricultura familiar, nossos trabalhadores rurais. Um grande abraço e gratidão mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.